boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma live devocional para a glória de Deus. O tema hoje é Atrás das Grades. E a gente vai ler Isaías 43, do 11 ao 19. São apenas 8 versículos, né? E vai ser uma bênção em nome de Jesus, atrás das grades, né? Vamos ver o que esse texto vai vir nos falar. E eu tenho certeza que Deus tem mais uma palavra poderosa para nós. Acabei de vir de um culto abençoado. Aí fui resolver umas coisinhas aqui e agora estamos aqui para a glória de Deus, né, gente? Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Amém? Atrás das grades, Isaías 43, do 11 ao 19, vai dizer assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriam. Eu sou o Senhor, vosso Santo e Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Então estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus, que palavra forte, hein, gente? Oi, gente, sejam bem-vindos. Sônia, Júlio, Sérgio, Edemir, Adriano, Maria, sejam bem-vindos. Heloísa, Jurandir, Maria. Vamos falar atrás das grades, é o tema hoje, o texto que a gente acabou de ler, Isaías 43, do 11 ao 19, um texto fortíssimo, lê aí depois também. E o destaque é que o versículo 19, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Um atleta famoso subiu ao palco de uma prisão e compartilhou as palavras de Isaías com 300 presidiários. O espetáculo não foi a presença do atleta, mas as muitas almas quebrantadas e feridas. Neste momento especial, Deus apareceu atrás das grades. Um observador tuitou que o ambiente começou a explodir em adoração e louvor. Os homens choravam e oravam juntos. No final, 27 detentos entregaram suas vidas a Cristo. De certa forma, estamos todos em celas que nós mesmos construímos, presos nas grades da ganância, do egoísmo e vício. Mas, surpreendentemente, Deus nos visita. Naquela manhã, na prisão, o versículo-chave era: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Isaías 43, 19. A passagem nos incentiva a esquecermos do passado e não nos apegarmos a ele.
Pois Deus diz: eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. No versículo 25. Mas Deus deixa claro: somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador. Somente ao entregarmos nossa vida a Cristo é que somos de fato livres. Alguns de nós precisam fazê-lo, alguns de nós já se entregaram, mas precisam ser lembrados de quem é o Senhor de nossa vida. Temos a certeza de que, por meio de Cristo, Deus fará algo novo. Portanto, vejam, já começou. Você recebe essa palavra? De que forma você está aprisionado pelo seu pecado? O que falta para quebrantar-se e ser liberto? Olha que bênção, gente. O pecado, ele jaz à porta. Pecadores de natureza, todos nós somos. Não há nenhum puro e santo. Mas pela presença, pela palavra de Deus, nós somos libertos, purificados, santificados. E aprendemos nas Escrituras Sagradas como devemos nos posicionar. Porque o mundo espiritual é feito, as suas feituras, vamos assim dizer, são por posicionamento, por legalidade. Então, se eu me posiciono da maneira que Deus espera de mim, posicionamento, eu fico blindada das artimanhas do inimigo. Mas se eu abro concessões, se eu abro brechas na minha conduta, na minha vida, eu vou ter sérias consequências no mundo material, que é o nosso mundo, e também no espiritual, que vai encontrar sempre uma forma de entrar nas nossas vidas para fazer uma arruaça, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele como é que fala? Brada como um leão ao derredor, buscando a quem tragar. Ou seja, não pode tragar qualquer pessoa. E a gente tem uma escolha hoje, nesta noite. Quem a gente quer ser diante do mundo espiritual? A gente quer permanecer atrás das grades ou a gente quer ser liberto? Queremos permanecer atrás das grades da vida, que a gente comentou aqui, ó. A passagem nos incentiva a esquecermos do passado e não nos apegarmos a ele, pois Deus diz: eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Mas Deus deixa claro: somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador. Somente ao entregarmos nossa vida a Cristo é que somos de fato livres. Alguns de nós precisamos fazê-lo. Alguns de nós já entregamos a nossa vida, mas precisamos ser lembrados de quem o Senhor é na nossa vida. E termos certeza de que, por meio dele, Cristo, Deus fará algo novo, né? Mas aqui mais acima, ele citou algumas grades que a gente precisa ser liberto, né? São grades da soberba, da arrogância, grades da luxúria, dos vícios, tá aqui, ó. De certa forma, estamos todos em celas que nós mesmos construímos, presos nas grades da ganância, egoísmo, do vício, da pornografia e muito mais, né? Então, hoje Deus nos convoca através desse texto, desta palavra, que a gente venha rasgar o nosso coração. Obrigada, Reinaldo. Para a gente rasgar o nosso coração, para a gente se entregar, para a gente se colocar diante dele e falar: Senhor, do meu jeito tá dando tudo errado, eu não suporto mais, eu não quero mais. Entra na minha vida, entra na minha casa, habita dentro de mim de uma maneira tal que haja uma transformação real na minha vida.
Eu estou cansado de lutar com as minhas armas, com as minhas forças. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E a gente se despir das coisas velhas. Não tem como o novo entrar se eu estou agarrado às velhas práticas. Eu não posso querer resultados diferentes se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso mudar a minha conduta. E esta noite Deus está falando comigo e com você que a gente precisa rasgar o nosso coração, deixar o velho para trás e nos permitir termos novas condutas, sermos transformados, lapidados pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, em nome de Jesus, viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Então é tempo de posicionarmos, é tempo da gente viver algo novo, porque Ele já começou a preparar esse novo na minha e na sua vida. Amém? Amém? Então que a gente possa refletir, eu vou ler a reflexão aqui mais uma vez do devocional, que é a gente refletir o seguinte: de que forma você está aprisionado pelo seu pecado? O que falta para quebrantar-se de uma vez por todas e ser liberto ou liberta, né? Tem muitas pessoas, irmãos, que saíram da presença e é tão difícil voltar. O que eu mais ouço é assim: Vivi, tá sendo tão difícil. Ou quando eu tô assistindo uma outra pregação que eu vejo os comentários, fala assim: nossa, é tão difícil. E eu quero dizer que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Você pode pisar em qualquer lugar, mas se você já pisou no Santo dos Santos, você vai se sentir um peixe fora d'água. Você vai estar lá, talvez por uma autoafirmação, por causa de alguém, mas você vai se sentir vazia. Então, Deus nos convoca aqui, nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, porque eu vou baixar essa live e vou postar aqui no meu perfil, como tem outros temas lá. Deus nos convoca que a gente volte para os seus braços, volte para o prumo, deixa Ele conduzir as nossas vidas de uma vez por todas. Paremos de bater nossa cabeça, de fazer do nosso jeito, de ficar sofrendo, né? De ficar dando o nosso jeitinho, querendo que as coisas aconteçam antes do tempo kairós de Deus. O tempo dele não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele sabe se a gente tem a força e a capacidade de administrar aquilo que a gente tem clamado diante dele. E ele, no tempo certo, ele é soberano, ele é o eu sou, ele sabe de todas as coisas. No tempo certo, ele há de conceder aquilo que a gente tem clamado, porque, conforme eu tenho falado essa semana, Deus é o maior interessado no meu e no seu sucesso. Ele é o maior. E mais interessado que nós mesmos, porque a gente é tão pequeno que a gente nem sabe de fato o que seria bom para nós mesmos. Essa é a verdade. A gente, às vezes, não sabe nem o que a gente quer.
Mas Deus sabe. Deus sabe e Ele cuida. Mesmo quando eu e você não somos fiéis a Deus, Ele é fiel a nós, né? Então, eu queria abrir esse momento para orar. Se você tiver algum pedido de oração específico, escreve aí rapidinho, porque quando eu começar a orar, meu olho, eu vou fechar os olhos, eu não vou olhar aqui o chat mais, né? Eu vou estar conectada com Deus. E aí eu finalizo a live e aí eu só vou ter acesso ao que você escreveu quando eu for baixar a live, que aí eu olho lá na análise de lives, eu sei quais foram os comentários, tá bom? Então, se você tem algum pedido específico, escreve aí rapidão. Escreve aí que eu vou orar específico também. Mas de qualquer forma, fica aí porque eu vou orar por todos. Por todos. Meu Deus do céu, acho que eu mandei convite para alguém sem querer. Bom, Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus e guarda o nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor entre, Senhor, no lar de cada pessoa aqui que representa uma família, que entrou nesta live nem que por um segundo, Senhor, entre em seus lares, trazendo, Senhor, a paz que excede todo entendimento, trazendo a comunhão, a unidade, trazendo libertação, trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao marido. Ó Deus, vem tomando aquelas pessoas que têm sofrido, Senhor, de ansiedade, têm sofrido de insônia, têm sofrido de depressão, Paizinho querido. Pegue essas pessoas em especiais no colo nesta noite. Nina elas, faça que durmam o sono do justo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida que entrou aqui, que necessita, Senhor, tomar esta decisão de entrega a Ti, que haja conversão, Senhor, que haja retorno do Filho pródigo, Jesus. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a andarmos nos Teus caminhos, a buscarmos mais da Tua palavra. Ó Deus, nos dê uma noite reparadora de sono, que os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas, mas que os Teus planos venham se concretizar um a um, Senhor, porque o Senhor tem os melhores planos. Muito obrigada, Jesus, por este dia que foi cansativo, Senhor, e por essa oportunidade de podermos dormir, estarmos deitados debaixo de um teto, com coberta. Ó Deus, toma aqueles, Senhor, que estão na rua, que não tem uma coberta, que não tem um teto, Senhor. Guarda e livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada pelos presentes. Deus abençoe mesmo, poderosamente. Tenha uma noite abençoada. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.